Professor Badaró, o senhor tem a palavra. Boa tarde, amigas e amigos, advogados, não advogados, né, Pablo? Professores, estudantes, todos que estão aqui. As minhas primeiras palavras são de agradecimento por poder participar desse evento. Não é a primeira vez, mas é sempre bom ser reincidente nesse seminário. Então, agradeço muito o Vinícius, que fez o contato. Muito obrigado. Em seu nome, cumprimento a todos. Como foi dito pelo próprio Tiago, esses eventos são sempre um enorme esforço coletivo, por isso é até chato individualizar uma pessoa. Sem todos, né, ele não aconteceria. Gostaria de cumprimentar a Flávia, a Marta, o Tiago e o Pablo pela oportunidade de poder estarmos aqui falando sobre prova digital. E eu vou procurar para vocês trazer um aspecto pequeno e talvez, embora sem combinar, Tiago, partindo do que o Tiago disse, de um tema em que Marta, professora Maria Tereza e eu temos discutido em uma disciplina do curso de pós-graduação sobre provas digitais e processo penal. Exatamente a partir das preocupações do Pablo, que trouxe a ideia desse aspecto da tecnologia da informação, do que são as provas digitais, a minha preocupação vai se centrar em expor alguns conceitos sobre a cadeia de custódia das provas digitais. E é a cadeia de custódia o mecanismo que vai nos permitir, atestar tanto a autenticidade quanto a integridade daquele meio de prova produzido na forma digital. E facilita o meu trabalho, que o Tiago falou, porque, sim, as provas em suportes materiais, cartáceos, papel, elas são escritas numa linguagem natural, ou há uma representação, ainda que por imagens, diretamente inteligível por nós. Os documentos digitais, não. Se amanhã ou depois alguém virar e falar assim, poxa, você pegou o papel do Congresso que estava o nome do Tiago e da Marta? Eu falo, peguei, estava lá. Eu vou lembrar que tinha um risco aqui, porque eu vi. Mas a prova digital, como foi bem lembrado, um conjunto de impulsos elétricos de zeros e uns. Primeiro, ela não tem materialidade, mas o problema não é só que ela não tem materialidade. O problema é que ela é concebida numa linguagem não natural e não inteligível para nós, para qualquer um de nós, sem um software de intermediação. Claro, o hardware e o software de intermediação. Portanto, eu não consigo nem ver um arquivo digital. Quanto mais ter uma impressão por ter tocado, olhado, lido e compreendido o conteúdo de um arquivo digital. E digo isso porque, se esse tema é novíssimo e não tem disciplina em nossa legislação, abrir minhas anotações aqui, se esse tema é novíssimo e não tem disciplina, e de fato não tem na nossa legislação, o próprio tema da cadeia de custódia é recente, como vocês sabem, tendo sido introduzido pelo chamado pacote anticrime. Anti não tem nada, ele é um pacote pós-crime, mais ou menos ele tenta tratar do que se fazer depois que alguém comete um delito, como se, talvez a crença que endurecer a pena sempre mais e mais combata o crime. Ingênua ou muito maliciosamente. Pois bem, a cadeia de custódia do Código de Processo Penal foi pensada para provas materiais. Ela define a cadeia de custódia dos vestígios. O código foi detalhista, previu 10 etapas, que nós não vamos ter tempo de analisá-las uma a uma, mas desde da localização, da preservação do local, da identificação, coleta, armazenamento, transporte, recepção, processamento, que é análise pericial, descarte, todas aquelas etapas foram pensadas para as provas físicas. Mas como isso se comporta em relação às provas digitais? Eu não estou falando apenas de uma prova produzida digitalmente, um e-mail que alguém mande, uma mensagem de WhatsApp, uma fotografia que nós tiramos durante o seminário com o nosso celular, mas também problema de meios de obtenção de prova que coletam dados digitais.
Talvez uma primeira discussão prévia, que diga respeito ao nosso regime de provas, e muito importante, seria qual a consequência de eu violar a cadeia de custódia, de eu não cumprir com aquelas 10 etapas que o Código de Processo Penal estabelece para a cadeia de custódia. Aqui faço uma primeira observação, apenas terminológica. Quando nós falamos em violar a cadeia de custódia, nós estamos falando em violar a obrigatoriedade de manter um registro integral de todas as pessoas e no tempo que elas tiveram contato com aquele vestígio. Porque a cadeia de custódia é como se fossem elos de uma corrente interligados, não tem como você violar. Ou o elo existe ou não. Ou aquela pessoa viu o vestígio, a outra pessoa coletou o vestígio, a terceira pessoa transportou o vestígio, a quarta pessoa recebeu o vestígio, o perito, como quinta pessoa, fez a perícia, e, portanto, eles integram a cadeia de custódia, são custodiantes daquele vestígio, ou não integram. Então, quando nós falamos em violar, significa não há documentação completa da cadeia de custódia. E aqui 2 correntes se formaram na doutrina nacional. Uma, que a partir de uma leitura do artigo 157 do Código de Processo Penal, que diz que são inadmissíveis as provas obtidas com violação da lei ou da Constituição, diz, se a lei tem 10 etapas de cadeia de custódia, a prova produzida sem observância de uma dessas etapas viola a lei, se ela violou a lei, essa prova é inadmissível e, portanto, ela é uma prova ilícita. Uma segunda corrente, a qual eu me filio, e que foi a que acabou prevalecendo no Superior Tribunal de Justiça, num voto recente do ministro Rogério Schietti, que esteve hoje aqui de manhã conosco, num caso que ficou conhecido, um problema de cadeia de custódia num processo de tráfico de drogas no Rio de Janeiro, que a droga que foi encontrada, ou que teria sido encontrada, foi acondicionada num saco plástico de supermercado, com um nó, sem número de lacre, etc., a solução não foi de inadmissibilidade, isto é, de não deixar a prova entrar como material a ser valorado, mas foi resolvida na valoração, dizendo que a prova cuja preservação da cadeia de custódia falhe, ela tem um potencial de fiabilidade menor. Eu entendo, sinceramente, a posição daqueles que, preocupados com uma falta de motivação, uma falta de cuidado maior da jurisprudência, dentro de uma ideia de resolução de danos, procura dizer, olha, violou qualquer etapa da cadeia de custódia, a prova é inadmissível. Mas assim não me parece. Se nós fizermos um rápido paralelo com outros meios de prova, por mais que eu tenha uma testemunha que seja mentirosa, sabidamente mentirosa, que já tenha sido condenado por falso testemunho, isso não impede que aquela testemunha seja admitida num processo para prestar seu depoimento. É claro, o doutor Flávio vai valorar o depoimento, vai falar, poxa, eu vou ficar com o pé já meio atrás, eu sei que essa não é uma pessoa, que sempre fala o que é tido como verdade, mas a prova é admissível. A questão é, essa mesma posição, e que foi defendida pelo STJ, foi acolhida pelo STJ, quem quiser anotar o número do julgado, é um julgado recente, de final de 2021, habeas corpus 653-551 do Rio de Janeiro, ela seria transportável para as provas digitais? E aqui, ainda que correr um risco de ser incoerente, eu diria não. Não porque, exatamente por aquelas características iniciais que eu falei, repetindo o que o Tiago já disse, o aspecto não material, não palpável da prova digital, o fato dela não ser produzida numa linguagem natural, e principalmente de eu não conseguir analisar o seu conteúdo diretamente, sem intermediação de uma ferramenta tecnológica, torna essa prova extremamente suscetível a mutações, a adulterações. E aqui, quando nós falamos adulterações que vão modificar o conteúdo dessa prova e, portanto, afetar a sua integridade, nós não estamos falando em adulterações somente mal intencionadas. O perito da Polícia Federal, ele é mau, ele vai alterar o e-mail para trocar o não pelo sim. O promotor que tem aquela prova, nossa, ele tem sangue nos olhos, ele quer condenar todo mundo, então ele vai pegar essa fotografia e vai mudar o conteúdo da fotografia. Não. Nós estamos falando do uso normal
embora sem o emprego das melhores técnicas que podem comprometer. Subscrever um arquivo, salvar, alterar a data de criação de um arquivo. Né? Então, mesmo quem tem formação técnica, corre o risco de alterar o conteúdo desses elementos de prova, de provas digitais. Então, sem que haja uma comprovação da preservação da cadeia de custódia das provas digitais, né, não me parece que seja possível aceitar, admitir esta prova. E quando nós falamos na cadeia de custódia, e aqui nós podemos emprestar a terminologia do código, ainda que adaptado, alguns institutos internacionais dividem em 4 etapas: etapa de coleta, exame, análise, relatório. Outros incluem a etapa de identificação do suporte antes da coleta. Mas não basta, porque aí sim, concordo, Tiago, isso vai garantir apenas a autenticidade daquele elemento a partir daquele momento. Mas eu não sei de onde é a origem daquilo, a autenticidade daquilo, o que os espanhóis chamam de mesmidade, isto é, a garantia que aquele elemento de prova digital que foi examinado pelo perito é o mesmo elemento, né, que foi identificado, coletado, armazenado, sujeito a um exame, considerado relevante, submetido a uma perícia de análise e produção de um relatório. E, sem isto, está se fazendo uma análise de algo que pode ser absolutamente irrelevante para o processo. Porque não há como atestar minimamente a autenticidade, a integridade, a auditabilidade é impossível nesse elemento sem esses dados, rastreabilidade, verificabilidade, nada disso é possível. E vocês diriam, e aqui me encaminho para o fim, bom, mas então, o que o nosso ordenamento jurídico faz com isso? O que nós temos de regra? Porque, antes de termos leis, os processos estão acontecendo, essas provas estão sendo utilizadas. O nosso tema aqui é de processo penal, mas nas diversas áreas do direito, trabalhista, família, penal, em todos os campos. O que me parece aqui que nós temos é um regime de provas atípicas. O Código de Processo Civil 2015 fala em documento eletrônico, em 2 ou 3 artigos, mas ele é uma prova que eu diria nominada, não uma prova típica no sentido de estabelecer um procedimento probatório, um rito para a produção desse experimento. Mas o Código de Processo Civil tem uma regra que sempre foi usada por analogia, desde o Código de 73, no Código de Processo Penal, hoje é o artigo 369, que diz: ficar velho com letra pequena são 2 coisas que não combinam. Mas então vamos lá. As partes têm o direito de apresentar todos os meios legais, bem como os meios legítimos, ainda que não especificados neste código, ou seja, meios atípicos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Traduzindo, as partes podem produzir provas atípicas, desde que elas sejam aptas a demonstrar a verdade. Não são legalmente previstas, mas são legítimas, como diz a lei, não podem ser meios ilegítimos, e tenham capacidade epistêmica de influenciar o convencimento do juiz. Uma regra semelhante a essa nossa existe no Código de Processo Penal italiano, mais moderno, de 88, e que, de uma forma um pouco diferente, mas com um pouquinho de melhor técnica, estabelece que são admissíveis os meios de provas atípicos, desde que preservada, diz o primeiro coma do artigo 189, desde que preservada a liberdade moral da pessoa e que a produção desta prova resulte idônea para assegurar a demonstração dos fatos. Então, veja que é mais ou menos o que diz o nosso Código. A prova tem que ser legítima, isto é, assegure a liberdade moral do acusado, eu não vou produzir uma prova mediante hipnose, mediante tortura, e ela tem que ser idônea, apta a comprovar a verdade dos fatos.
Tarufo, por exemplo, dava o exemplo, se eu quiser produzir uma prova consistente em ler borras de café, eu vou dizer, olha, né, por mais que se acredite nisso, tal, não dá, né? Mas vejam, a gente dá risada, mas se discute no processo penal brasileiro se cartas psicografadas são aceitas ou não no processo. Com todo o respeito à crença de cada um. Mas dá vontade de fazer. Quem vai fazer perguntas e reperguntas para o espírito? Não é um problema de fé, é um problema de realização do experimento probatório. Então, digo isso por quê? Porque para eu produzir uma prova digital, que é um meio de prova atípico, eu tenho que demonstrar que aquele meio de prova atípico que eu estou querendo produzir é apto a demonstrar a veracidade dos fatos. E, sem uma documentação completa e integral da cadeia de custódia da prova digital, desde a sua identificação até a coleta, seu registro, exame, análise, relatório do laudo, sem isto, esta prova não tem a menor aptidão, qualquer fiabilidade, exatamente pela sua natural mutabilidade, para demonstração dos fatos. Então, e concluindo, meu tempo é curto, depois podemos voltar nos debates, nas discussões, por suas características peculiares, diferente das provas que consistam em vestígios materiais, que, ao meu ver, diz respeito à documentação integral da cadeia de custódia, leva à sua admissão, mas com uma valoração com maior necessidade de esforço justificativo, para as provas digitais o problema é prévio. Por serem meios atípicos, é necessário que eu demonstre, antes da sua admissão, que ela tem um potencial para demonstrar a verdade dos fatos que interessam à acusação e à defesa e convencer o juiz. E para isto, sem cadeia de custódia completa e integral dessas provas digitais, não é possível crer em qualquer potencial epistêmico desses meios digitais. Então, pelo menos nessa primeira rodada, era isso que eu queria trazer a vocês, agradecer mais uma vez, dizer do meu orgulho de participar do evento. De uma maneira geral, eu tenho orgulho de participar de todos os eventos. Mas, além de eu falar do meu orgulho de participar dos meus eventos, e desse evento, prazer de estar na Bahia, né? Isso é só em evento aqui que a gente tem. Muito obrigado.